A hipnose é um transe de um transe. Não sei se você sabe, provavelmente não, mas você vive num transe. No transe de suas próprias convicções sobre como a realidade funciona, sobre quem é você. E todas as regrinhas que você atribui sobre a realidade, sobre como as coisas devem ser ou não devem ser. Ou então como as coisas são. No final das contas, o que é a realidade de fato? Quem é você de fato? Ou o que é você de fato? E aqui eu te incentivo a começar a questionar, a começar a buscar compreender. Realmente, que raios é isso daqui? Que raios é a existência? E eu sei que, deixa isso daí para nossa ciência. Mas essa atitude, ela só faz com que você se diminua e aceite regras que outros impõem para sua vida. Você está o tempo todo carregando malas que não pertencem ao seu ser. Malas que foram te dadas por outras pessoas que também estão tão perdidas quanto você. Você nasceu aqui, digamos que zerado, tá? Com zero convicções, zero conhecimento sobre a realidade, sobre o jogo desse mundo, sobre quem é você, sobre o que é certo e errado, sobre o que é possível e não é possível e tudo mais que entra dentro do que chamamos de sistemas de crenças. Todas essas verdades ou meias verdades sobre a realidade que traduzem o que é, são, no final das contas, lentes pelos quais você enxerga o mundo. Por exemplo, se você nasceu acreditando, vivendo experiências que reforçavam essa sua crença de que você é uma pessoa incapaz de, sei lá, você é uma pessoa incapaz de se comunicar sem gaguejar. E você cresce com essa identidade, você cria toda uma cadeia neurobiológica para realmente reafirmar que você não consegue se comunicar sem gaguejar. E eu já fui assim. A minha comunicação tem melhorado a cada dia. Ainda tem muito a que melhorar. Mas antes eu nem falava direito. E toda vez que eu falava, buscava explicar alguma coisa, eu gaguejava, eu agarrava. Não que eu era gago, mas eu dava umas agarradas, sabe? Eu falava pra dentro. E foi compreendendo que eu tava vivendo o transe, que essa minha crença, essa minha meia-verdade, essa minha certeza que eu sou assim, as coisas são assim, que realmente me faziam ter essa experiência de realmente ser dessa forma que eu acreditava, da realidade ser dessa forma em que eu estava confiando que era. E eu vivi um transe, até acordar desse transe, até entender que, opa, essa convicção é tão real quanto uma convicção oposta, quanto a convicção de que, não, eu consigo me comunicar direito. Eu consigo me comunicar sem gaguejar. Eu consigo me comunicar e os outros prestarem atenção naquilo que eu estou falando. O que eu falo é interessante também para muitas pessoas. Para algumas não podem ser, mas para muitas outras pessoas é interessante. Então eu vou me comunicar com quem acha interessante aquilo que eu tenho para falar. E nisso foi aumentando minha autoconfiança na medida em que eu fui descobrindo minhas crenças limitantes, minhas sombras. E é um trabalho constante. Não é um trabalho de anos de terapia, é um trabalho de presença. Presença para compreender que se há alguma emoção, se há alguma autossabotagem que te impede de dar o próximo passo, saiba que isso só surge por causa de uma convicção que você tem, de um transe que você está vivendo e não o despertou ainda, que é um transe. E a hipnose, ela é um transe de um transe. O que isso quer dizer? Quando a gente nós somos hipnotizados, quando nós estamos em transe, basicamente nós fechamos o nosso foco em uma determinada ideia, nós entramos realmente na veracidade daquela ideia. Se eu te hipnotizo aqui, faço você relaxar, faço você entrar numa frequência cerebral com ondas mais baixas, como uma alfa ou teta, então a partir de sua permissão, porque hipnose não acontece se você não permitir, a partir de sua permissão e o poder de sua mente consciente, você permite que os meus comandos
sejam verdades absolutas, pelo menos naquele período em que você estiver hipnotizado. Então, se eu sugerir para você acreditar que você é um super-homem, que tem uma força absurda, você realmente, ao acreditar, ao focalizar nessa crença em específico, nessa lente sobre a realidade, nessa definição sobre a realidade, você realmente começa a apresentar uma força descomunal. Uma força que normalmente, com as suas crenças anteriores, com a sua identidade, ou melhor, com a sua identificação com uma definição sobre quem você é anterior, você não expressaria tal força. Da mesma forma que várias gagueiras, né, são curadas assim. Na verdade, o que muda é o transe que a pessoa está. Ela simplesmente sai do transe de ser uma pessoa gaga para uma pessoa que nunca gaguejou. É claro que a gente pode acreditar que existem causas para tudo, que existe uma linha do tempo de causa e efeito. E isso, ok. Em um sentido linear, em uma realidade linear, faz sentido. Mas a realidade é multidimensional, tá? O tempo linear que percebemos é uma ilusão dos nossos sentidos. A gente vê a vida acontecendo, digamos que em linha reta, porém isso é uma ilusão. A realidade não está acontecendo em linha reta, a criação não está acontecendo em linha reta. O tempo é multidimensional. Isso é um efeito de nossa realidade aqui, de nossa cocriação existencial. Porque no final das contas nós somos espíritos, consciências infinitas cocriando essa experiência aparentemente infinita. Por que isso, Tauan? Porque pode, porque é possível. Dentro de um infinito, se algo é possível, existe. Mas enfim, não quero entrar numa metafísica avançada aqui não, tá? Porque se você caiu aqui de paraquedas, você vai ficar meio confuso das ideias. Ou não também, mas enfim, não importa. Eu vou voltar pro escopo aqui. Quando você tá ali aceitando minha sugestão, eu tô te hipnotizando e você aceita minha sugestão, você focaliza toda a sua consciência, toda a sua psique, todo o seu ser em uma crença, em uma definição específica. Então você cria o efeito dessa convicção, dessa sugestão ser uma realidade e sua percepção se altera. Se eu falar que o tempo passa mais devagar e você aceitar essa sugestão, você vai ter a experiência do tempo passar mais devagar. Se eu falar que tá todo mundo pelado na sala, você vai ver todo mundo pelado na sala. Crenças geram experiências. Crenças modulam sua percepção. E a sua experiência atual de realidade está totalmente, tá? Totalmente. Eu sei que você não percebe porque toda a sua realidade confirma as suas crenças. Mas a sua experiência atual de realidade está totalmente modulada pelas suas crenças. Digamos que você é como um videogame, tá? E você, ao acreditar em certa definição, em certa crença, em certa meia-verdade, você renderiza uma realidade tridimensional holográfica, tá? Em 360 graus, como se você fosse um óculos de realidade virtual. Você, ao acreditar e focalizar em uma determinada crença, você então renderiza a realidade correspondente a essa crença. E você está vivendo esse transe. Toda a sua realidade reflete para você aquilo que você tem fé de ser, tem fé que é verdade. Tudo é um contínuo, tudo é uma expressão de você, acontece dentro de você, dentro de sua consciência. Não existe realidade sem você para observá-la, pelo menos não do seu ponto de vista único. Tá. Entendido que a hipnose é um transe de um transe, que você está num transe agora, como que faz para despertar desse transe? Primeiro, se tornando mestre de sua própria realidade. O que isso significa? Significa que você compreende qual é a natureza da realidade, que não é aquilo que nos é ensinado sobre através de um paradigma materialista, onde o pressuposto fundamental é que a matéria é a realidade última. Não, é uma mudança de paradigma, tá? É um reaprendizado
sobre como a realidade funciona, para você compreender que tudo é energia no final das contas, que energia funciona através de ressonância, que você é energia, que a matéria, na verdade, só aparenta ser material pelo efeito de nossa expressão de ser aqui, mas no final das contas é onda, é informação, é uma renderização de nossa consciência, que nós somos consciência, que tudo é uma única coisa. Que por mais que objetos pareçam ser coisas diferentes, tudo é um contínuo, tudo é feito de consciência. Consciência é o fundamento da realidade. O primeiro ponto é compreender isso, tá? Não só intelectualmente, mas experiencialmente. E não tá longe. Você não precisa de anos e anos meditando para compreender isso, não. Não. Basta apenas uma, um salto, um despertar para compreender o que significa que tudo é energia, pura consciência, informação. Segundo ponto para se tornar mestre de sua própria realidade é se conhecer verdadeiramente, que é o autoconhecimento verdadeiro, que em algumas tradições espirituais se chama de iluminação espiritual. É entender o que significa o self, é entender o que é pura consciência de fato, o que é ser pura consciência. É transcender os limites do ego. E para transcender os limites do ego, você não precisa conquistar nada, você precisa perceber que o ego é uma identidade ilusória, é uma máscara que você coloca sobre você. E só para te dar alguns vislumbres disso, o eu que você acredita ser não é o mesmo eu que o seu amigo acredita que você é e percebe que você é. Você tem um eu na sua cabeça e você vive a sua vida através desse eu que você acredita ser. Mas o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu amigo, sua amiga, cada um tem uma percepção única sobre você. Você existe em várias versões na cabeça de cada serzinho, de cada indivíduo, de cada consciência que aparece em sua realidade. E quem é você? O que é você de fato? Qual que é a verdade sobre você? Qual versão de você é a mais verdadeira? Nenhuma e todas. Por que nenhuma e todas? Porque todas elas são ilusões, são máscaras, são definições sobre quem você é. E todas porque cada serzinho, cada indivíduo, cada consciência, cada observador que está acreditando que você é de uma determinada maneira, realmente está tendo a experiência de realidade que você é daquela determinada maneira. Crer é ver. Acreditar é ver. E isso, nesses entendimentos, você começa a despertar para entender. Peraí, então o eu que eu acredito ser é uma ilusão. Eu só acredito ser quem eu sou, porque de certa forma eu aprendi a ser assim e acreditar a ser este eu. Porém, este eu não é fixo. Este eu é mutável. E nisso a gente dá um próximo passo, que é compreender a fórmula guia. O que a fórmula guia? Basicamente é um manual para você viver a sua melhor vida possível, que basicamente consiste em alguns passos, que são: você tem uma singularidade. Ninguém, absolutamente ninguém na história deste planeta é como você. Não existe alguém como você, nem em toda a história do universo. Você é único, suas características são únicas, sua singularidade é única. Você nasceu para ser você. Este é seu propósito fundamental. Ser você. E ser você significa seguir aquilo que eu chamo de caminho do coração, desejo do coração, que são todos os assuntos que naturalmente te geram uma curiosidade, te geram uma atração. É tudo aquilo que naturalmente gera uma empolgação em você, um entusiasmo em você, em explorar mais, em saber mais, em fazer. E quando você, a cada momento presente, e só existe um momento presente, se permite escolher a opção que mais te entusiasma, que mais te empolga, você então estará cumprindo com o seu propósito. E esse é o primeiro passo da fórmula. A todo instante,
Existe sempre uma opção, uma escolha que possui um grau maior de empolgação, de entusiasmo, de paixão, de curiosidade, de facilidade para você escolher. Escolha essa coisa. Escolheu essa coisa, então faça o melhor com o que tem, com as habilidades que tem, com o que sabe, faça o melhor até não poder mais. E ao fazer isso, ao seguir seu entusiasmo, ao optar por essa escolha, pelo caminho do seu coração e fazer o seu melhor, solta toda a insistência de que essa escolha, essa ação baseada em sua empolgação, baseada em sua paixão, deve lhe gerar um resultado específico. Por quê? Porque digamos que você tem duas mentes. A mente física, que lida com o momento presente, a realidade física, que são todo o jogo de símbolos, de definições, de é assim, não é assim, isso é um objeto X, isso é um objeto Y, etc, etc. Todo esse jogo de definições sobre o que é, tá? Tem a mente física, que lida com o momento presente, e a mente superior, que lida com o campo maior de probabilidades, que está mais consciente das infinitas possibilidades e suas probabilidades, dependendo de sua energia no momento presente. A sua mente física, ela só consegue enxergar o próximo passo. A sua mente superior, ela está, digamos que flutuando e vendo todo o caminho. E como passar por este caminho da melhor forma possível, da forma mais fácil possível, num flow de seu próprio ser. Então, quando você segue a fórmula do entusiasmo, o que você está fazendo é se permitindo ouvir a voz do seu eu superior, da sua mente superior, da sua contraparte não física. Isso é só por motivos didáticos que a gente separa assim, de mente física e mente superior, porque tudo é um contínuo, não há separações do eu, não há separações do self. Pois bem, então, seguindo essa fórmula, você, em alguns momentos, fazendo aquilo que te entusiasma, com o máximo de sua habilidade e capacidade, com zero insistência de que isso deve gerar um resultado específico, você provavelmente vai se deparar com alguns obstáculos psíquicos em você, de sua própria psique, que são suas crenças limitantes. São barreiras assim que você sabe que gostaria de fazer tal coisa, mas alguma coisa te impede, sabe? Alguma definição ali, algum julgamento que você não percebeu. As lentes que você veste, enxerga e vive o mundo através desse transe. Alguma coisinha ali você esbarra e te impede de dar o próximo passo, de fazer a escolha baseada em seu entusiasmo, de dar o próximo passo da jornada do seu coração. E é aí que as crenças limitantes aparecem. E dentro dessa fórmula guia, a gente entra num princípio fundamental para se tornar mestre de sua própria realidade e aprender a hackear suas crenças limitantes. E hackear crenças limitantes é a coisa mais simples do mundo, porque uma vez que você descobre uma crença, descobre um transe, ele deixa de ser um transe, ele deixa de ser uma crença, porque ele então se torna uma escolha. Por que isso se torna uma escolha? Porque no momento em que você sabe que faz, sabe que enxerga o mundo de determinada forma, acredita em determinada crença, e aquilo é uma crença, não um fato absoluto sobre a realidade, se torna uma escolha, continuar ou não confiando, acreditando nesta crença. E se, após identificar essa sombra, dar luz a esse fator inconsciente, despertar desse transe, você ainda continuar escolhendo este transe, saiba que é porque existe uma crença subjacente que está lhe dizendo que escolher essa opção, escolher esse transe, escolher essa crença é muito mais benéfico do que escolher uma opção oposta. Porque nada, absolutamente nada que você faz é por acaso. Está dentro do mecanismo motivacional básico que todos nós temos aqui como seres humanos. Que é o quê? Busca do prazer, fuga da dor. Basicamente, a gente sempre continua fazendo, escolhe fazer, seja consciente ou inconsciente dessas escolhas, aquilo que nós acreditamos que irá nos gerar maior benefício, maior prazer,
e fugimos daquilo em que acreditamos que irá nos gerar maior dor ou malefício. Sejamos conscientes ou não disso. Fuga da dor, busca do prazer. Sempre esse movimento. Então, se você continua escolhendo, após identificar a crença, após perceber que é uma crença, após falar assim, não, é uma escolha e é isso. E você continuar fazendo, escolhendo tal crença, é porque você está obtendo um benefício disso. E lembrando, sua crença modula a sua percepção, que então modula a sua interpretação sobre a realidade, que então modula seus padrões emocionais, que então modulam os seus pensamentos, que modulam as suas ações e comportamentos. E no final das contas, toda essa cadeia que as crenças fazem geram aquilo que você chama de sua personalidade. E esses são os passos para você se tornar mestre de sua própria realidade e começar a despertar desse transe. E você vai despertar por completo? Não vai, porque enquanto você for um ser físico, você jogará as regras desse jogo físico. E é legal tratar a vida como um jogo. Tem suas fases, que tem os chefões, ali os desafios, que tem os poderes que você vai adquirindo, que você vai evoluindo ao longo do processo. Um jogo de videogame é uma grande metáfora sobre a vida. Porque é uma história, no final das contas. E histórias são arquetípicas de nossas dinâmicas humanas. A famosa jornada do herói, o monomito. A gente sempre passa. Cada pessoa é o herói de sua própria história aqui, o personagem principal de sua própria história. Eu sou o personagem principal da minha história. Você é um personagem secundário da minha história. Mas na sua história, no seu jogo, no seu ponto de vista, você é o personagem principal. E eu sou o personagem secundário. Digamos que eu sou um dos mentores em sua jornada. Neste momento, através deste meio aqui. Que te dou um poder, que te desafio a dar o próximo passo, a tomar autorresponsabilidade. Então desperte do transe, entendendo que você está num transe. E que a verdade sobre a realidade, a verdade com V maiúsculo, é que todas as verdades são igualmente reais. Todas as crenças são igualmente válidas. Todas, absolutamente todas as crenças são igualmente válidas. E em todos os níveis. Se você disser, o passado define o meu momento presente, o meu agora, o meu hoje, você está certo. Se você disser, não, só o momento presente define o momento presente, você está certo. Se você disser, é muito difícil mudar, você está certo. Se você disser, não, basta uma decisão que eu mudo toda a minha realidade, você está certo. Sabe que o universo, Deus, a criação, que é você no final das contas, vai te apoiar em todas as suas escolhas. O nome disso é amor incondicional. Você tem livre arbítrio para escolher como deseja ser, o que é verdade para você. E tudo o que pedirem em oração, crendo que receberão, receberão. Então, se você quer uma nova realidade e quer uma mudança em sua vida, primeiro saiba e entenda que já está tudo mudando, tá? A mudança é a única constante da existência e da criação. Não, é impossível não mudar. A questão é, para onde você quer que mude? Ah, quero que mude a minha forma de ser, eu quero que mude essa habilidade aqui que eu tô penando com ela. No meu exemplo, eu queria me comunicar melhor. Ah, eu quero que mude, eu quero parar de procrastinar, fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E esse papo de procrastinação, aproveitar que surgiu essa ideia aqui, esse papo de procrastinação só existe porque você não faz aquilo que ama. No momento que você começar a seguir o caminho do coração, seguir a fórmula guia para se tornar, para ser o mestre de sua própria realidade, desperto, um mestre desperto, porque você já é o mestre de sua própria realidade, só que através de uma abordagem consciente, através de uma abordagem de vitimismo, colocando os véus sobre seus próprios olhos. No momento que você escolher, tá? Ser um mestre consciente e seguir a fórmula guia, você começa a ter tudo aquilo que precisa quando precisa. Você começa a entender que é uma questão de não criar aquilo que você quer, mas decidir que você já é
a mudança. Mesmo que o externo pareça não mudar a primeiro momento. Mesmo que você pisque o olho, acorde, ainda parece tudo igual. Ainda na sua conta do banco, ainda tem ali menos, menos X reais, já que você está devendo. Ou então, não tem a quantidade que você gostaria de ter. Você tem todas as escolhas disponíveis agora. Esqueça essa história do tempo. Viva mais no momento presente, porque é o único momento em que você pode exercer esse seu poder para se tornar mestre, para ser o mestre consciente de sua realidade. Se você quiser se aprofundar nesses conhecimentos, te convido a conhecer o MPR, o Mestre da Própria Realidade, que é um movimento educacional que eu venho fazendo, que eu venho criando há muito tempo, onde eu trago uma curadoria poderosa de conhecimento sobre a natureza da realidade através de seres canalizados, de consciências canalizadas. São conhecimentos extremamente práticos. Inclusive é onde é a minha principal fonte, de onde eu bebo esses conhecimentos que transcendem o nosso paradigma materialista e todas as abordagens de coaching, de transformação pessoal que eu encontro por aí, que eu já li por aí. E olha que eu li muitos livros de não ficção, porque eu sou viciado nisso, eu amo isso, eu amo essa ideia de ver qual que é o meu potencial aqui, quais são as possibilidades que existem nessa realidade, e testo isso na minha vida, tá? Já curei psoríase, já melhorei relacionamentos familiares. Hoje vivo com uma família linda, vou ter uma filha agora, não sei que momento você está assistindo esse vídeo, mas vou ter uma filha. Hoje vivo do que eu amo, trabalhando pouco, ganhando muito, ajudando milhares de pessoas. E é possível, eu não sou mais especial do que você, não. Você tem acesso aos mesmos conhecimentos que eu tenho. E eu resolvi colocar todos esses conhecimentos, toda essa busca que eu fiz, toda essa curadoria que eu fiz, e todos os conhecimentos que eu posso transmitir e que eu entendo e que eu vivo isso ali dentro do MPR, de uma forma mais organizada. Então clica aí, entra lá, te espero do outro lado, tá bom? E é isso, espero que tenha feito sentido. Desperte do seu transe, viva um transe consciente, escolha o seu transe, porque enquanto você for um ser físico, você ainda vai continuar vivendo através de transes, tá? E isso é legal, é o jogo, você aceitou essas regras, e essa é a forma de você quebrar a Matrix e viver através de suas próprias regras. Enfim, até o próximo. Se você não é inscrito, se você chegou até o final, se inscreve, dá um like aí que ajuda demais a chegar a esse vídeo, chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas ideias malucas sobre a realidade. E comenta aqui alguma coisa também para melhorar o engajamento. E tchau.